Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda Novo Caminho. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, já vamos pegar a nossa água para que a gente possa receber todos os fluidos dessa noite de estudo. Eu vou colocar o nome da nossa lição. Oi, Babi. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Tá me vendo aí, irmã? Tô te vendo. Você tá me Ah, vendo? legal. Não, Não, acontece. mas tá dando pra me ouvir bem. Tranquilo. Então tá bom. Esperar só mais uns 2 minutinhos, aí a gente já faz a nossa prece para começar. Quem já estiver por aí, colocar o copo de água ao lado para fluidificar, né? Nós vamos falar de Jesus e fluidificar uma aguinha para tomar ao final. Nós vamos aguardar aqui para poder começar. Boa noite, todo mundo que está entrando por aí. Vamos começar em prece, então podem aguardar. Né, Vivi? Sim. Acho que a gente já pode ir começando a fazer a prece, né, Babi? Vamos? Uhum. Você quer fazer pra gente? Podemos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, abençoando as palavras, abençoando as casas e as mentes de quem está nos ouvindo hoje, agradecendo a oportunidade de falar da grande trajetória do nosso Mestre Jesus Cristo. Assim seja, Que vamos assim lá. seja. Então, hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo do livro Segue-me. E a lição de hoje é de Mãos no Bem. E ela começa assim: honrai a todos, amai a fraternidade. Isso em Pedro, capítulo 2, versículo 17. Sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. Onde surgem dificuldades e provas, ei-lo aí aguardando-nos a intervenção para que o concurso fraterno se faça sentir de pronto. Muitas vezes, porém, diante do companheiro teimoso e rude, exclamamos desalentados: já fiz tudo, agora não posso mais. Entretanto, Jesus não age para conosco em semelhantes limitações. Todos os dias somos amparados com segurança e tolerados com largueza. Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. Cada momento e o ensejo de ajudar aos nossos irmãos de luta, por amor ao Mestre que nos sustenta.
De certo, não somos convidados a favorecer os abusos que nos visitam em forma de apelos à caridade, mas ainda aí podemos auxiliar com o silêncio e com a prece as vítimas de delinquência para que se desvencilhem das trevas em que se afligem, encorajando-as com o nosso testemunho de paciência e boa vontade. Permaneçamos assim de almas voltadas para o bem positivo e incessante. Em nos levantando cada dia, reparemos as dores e as inquietações que nos cercam e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor, na pessoa dos outros, guardando a certeza de que, assim procedendo, recolheremos dos outros o socorro espontâneo às nossas necessidades. Bom, essa lição eu achei interessante, ela repete a palavra fraternidade várias vezes. Qual é o maior mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Parece simples, mas hoje eu vou trazer, Vivi, eu quis trazer sobre a palavra fraternidade na íntegra, para a gente entender essa lição. Fraternidade, harmonia, união, proximidade, humildade, humanidade entre irmãos. O que é viver em fraternidade? Talvez a gente pense que sabe, mas não sabe. Viver em fraternidade, caminho do amor, acolher sem julgamento, doar sem interesse, sentir a dor do outro como se fosse a sua. Qual o papel da fraternidade? Promover a solidariedade, o respeito, construir um ambiente justo e harmonioso. Eu tirei essas palavras sobre fraternidade do dicionário hoje, para a gente entender a profundidade, porque eu acredito, Vivi, que a gente esteja falando muito sobre isso, mas talvez a gente passe batido sobre o quão profundo é o significado da fraternidade. Essa Sim. lição traz para nós, na primeira frase, honrai a todos, amai a fraternidade. Cristo, nessa lição, trouxe que nós cansamos do outro de ajudar. Aqui diz, quantas vezes nós exclamamos, já fiz tudo, agora não posso mais. E se o Cristo disser, agora não posso mais, com quem nós vamos contar? Então, nós queremos a ajuda de Cristo, mas não queremos ajudar, nós estamos cansados. Cristo veio aqui, trilhou o seu caminho, ensinou e partiu. Somos nós que temos que conviver um com o outro. Somos nós os responsáveis por fazer um mundo melhor. Eu acredito que essa lição seja sobre isso. E além disso, né, Babi? Além de falar muito sobre a fraternidade, eu acho que ela também faz a gente refletir muito sobre o nosso egoísmo, né? Porque realmente Jesus foi o maior exemplo de humildade, de solidariedade, de fraternidade, porque mesmo sendo julgado, mesmo nós como errantes, né, como seres pecadores que erramos todos os dias, ele nunca desiste da gente, né? Ele sempre dá a oportunidade da gente ter um novo dia, da gente ter uma nova oportunidade de fazer diferente. E nós aqui, tão pequenos que somos, às vezes a gente passa por alguma dificuldade, ou com nós mesmos, ou com algum irmão que esteja com algum problema, e a gente se cansa muito fácil, igual você falou. A gente fala, não, eu já fiz tudo que eu podia, aquela pessoa não quer ser ajudada, então deixa pra lá, ela que se vire. E Jesus nunca falou isso pra gente, né? A gente erra todos os dias e ele nunca falou, deixa esse filho pra lá, aquele ali eu não vou querer ajudar mais. Muito pelo contrário, ele sempre dá uma nova oportunidade pra gente.
Então, eu acho que além de mostrar essa grandeza sobre a fraternidade, a importância da gente buscar isso todos os dias, e tendo como exemplo Jesus, a gente também precisa olhar para si e ver em que ponto a gente ainda está errando nisso, né? Se o nosso egoísmo ainda está falando muito forte, ou se é a nossa vaidade, se é o nosso ego, que estão todos interligados. Mas quando a gente se afasta, né, de Jesus, quando a gente se afasta dos princípios dele, a gente já está se afastando da fraternidade, do amor, da caridade, né? Então, é muito importante mesmo a gente se atentar a tudo isso. Ressalvo que aqui no texto ele diz que, de certo, não somos convidados a favorecer os abusos que nos visitam. Não somos obrigados a ajudar quem está abusando de nós, quem está tendo isso, tendo a nossa ajuda, a nossa fraternidade para o mal. Porém, mesmo assim, temos como não desistir. Então, ele diz, há formas de apelo para a caridade, e ainda assim podemos auxiliar com o silêncio ou com a prece. Uhum. Tamanha a fraternidade pode ser por nós, que é o primeiro mandamento, pode ser por nós, praticada, que se você não conseguir, aquela pessoa não dá mais para ajudar. Mantenha-se em silêncio, o texto diz, para que você não atrapalhe, não vibre o mal para aquela pessoa, não fale mal dela, até porque a reforma íntima, nós precisamos entender sobre isso, né? Apontar o erro do outro. E esteja em prece. Você quer presente mais grandioso do que orar por alguém, mesmo que aquela pessoa tenha te magoado, mesmo que eu não quero mais ajudar você, não consigo mais, você me atrapalha, mas então coloque ela nas suas orações. Qual poderoso é a oração? Simplesmente é o remédio mais poderoso do planeta, conhecido até hoje. Então, atentemos a todos os templos, Vivi, eu estava refletindo, todos os templos religiosos se fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como si mesmo. Está passando batido. Uhum. Esse texto me fez refletir, me atingiu profundamente, porque eu já fiz isso, eu fiz de tudo para aquela pessoa não posso mais ajudar. Então eu fui estudar aqui no Evangelho e num outro livro que eu tenho que se chama Fonte Viva, e todas essas leituras falam a mesma coisa. Irmão, perdoa, irmão, ora pelo outro, faça caridade. Tem uma história na Bíblia que diz que um fariseu, se não me engano, ele devia dinheiro ao seu senhor. Ele era um subalterno. E aí o seu senhor foi cobrá-lo. E ao cobrá-lo, ele se ajoelhou aos pés desse senhor, do senhor dele, e disse, me perdoe, me dê mais tempo. Em nome de Jesus, eu vou te pagar, eu preciso de um tempo. E o Senhor perdoa a dívida dele e manda ele embora. No outro dia, ele encontra um outro subalterno, colega dele, que devia dinheiro a ele e cobra. O colega ajoelha-se aos pés dele e diz, me dê mais tempo, eu vou lhe pagar. Em nome de Jesus, me ajude. O que o colega fez? Prendeu ele. Não perdoou a sua dívida. Com isso, alguém foi contar ao Senhor.
Senhor, aquele fulano, que o Senhor perdoou a dívida, ele prendeu o outro porque deve a ele. Então o Senhor vai atrás dele e fala para ele: se eu te perdoei pela sua dívida e você não perdoou o outro, você interrompeu a benfeitoria da fraternidade. Eu vou te prender também, para você aprender. Então, eu acredito que isso vamos conseguir se todos nós praticarmos um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todos os dias. Sim, realmente essa passagem diz muito forte sobre isso que a gente está comentando, né? Que muitas vezes a gente espera as coisas das pessoas, a gente quer que o outro faça por nós, mas nós não estamos dispostos a fazer pelo outro, né? Justamente pelo nosso egoísmo, pela nossa pequenez, e até trazendo um pouquinho sobre isso que você falou dos inimigos, né? Que às vezes a gente tem dificuldade mesmo de orar, de pedir por aquela pessoa que já fez algum mal pra gente ou que de alguma forma já nos causou algum desconforto. Mas quando a gente pratica a caridade para um inimigo, é uma virtude ainda maior em relação à caridade que a gente pratica com as pessoas que estão no nosso convívio. Até eu trouxe uma passagem do Evangelho, que é aquele capítulo Amai os vossos inimigos, que traz uma historinha também que fala sobre isso. Eu vou ler só um pedacinho que ela é grande. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que se faz levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazei mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, aqui mostra que pessoas que também eram ruins conseguem praticar o bem entre si, né? Então, a gente estaria fazendo mais do mesmo, né? Então, a gente precisa sair da inércia, né? Dessa situação que a gente se encontra no momento e dar o passo à frente e realmente evoluirmos nesse sentido, de perdoar a quem já fez algum mal a gente, a uma pessoa que já falou alguma coisa que eu não gostei ou que me maltratou. E nesse mesmo capítulo, também fala que a gente não precisa chamar para sentar na nossa mesa o nosso inimigo. Não é isso que Jesus espera de nós, né? Ele realmente só espera a prece, o perdão. A gente não precisa conviver com uma pessoa que nos fez mal ou tratar da mesma maneira com que a gente trata o nosso amigo, o nosso irmão, né? Por exemplo, o nosso irmão de sangue, a nossa mãe. Mas a gente pode fazer algo por aquela pessoa, que é rezar por ela, porque ela se encontra em desequilíbrio, né? Uma pessoa que não pratica o bem, ela já está fazendo mal. E se a gente também for por esse caminho, a gente vai entrar na mesma vibração que as pessoas que estão praticando o mal, né? Só da gente não estar fazendo o bem, não estar rezando por aquela pessoa, não estar pedindo ou não estar perdoando, a gente já está praticando o mal. Então é isso que Jesus espera de nós, né? Com todas essas lições que a gente está estudando, eu sinto que no fim das contas é sempre a mesma coisa que Jesus espera, né? Que é a nossa melhora, a nossa evolução, que a gente possa, dia após dia, entender a importância do perdão, da caridade, da fraternidade para nós mesmos, porque às vezes a gente acha que a gente está praticando isso para ajudar somente o outro, mas os mais beneficiados muitas vezes somos nós. Tanto que no final da lição ele até fala sobre isso. Ele fala: em nos levantando cada dia, reparemos as dores e as inquietações que nos cercam e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor, na pessoa dos outros, guardando a certeza de que, assim procedendo,
recolheremos dos outros o socorro espontâneo às nossas necessidades. Então, é a partir do erro do outro que a gente vai aprender um pouquinho, porque eu sinto que muitas vezes, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, aponta um defeito de uma pessoa, aquele ponto muito provavelmente é algo que a gente precisa melhorar em nós mesmos, né? Se aquela coisa está me incomodando, alguma coisa aqui dentro de mim está relacionado com aquela situação. Então, em toda situação desafiadora que a gente enfrenta, a gente vai conseguir evoluir um pouquinho, porque nós estamos aprendendo com aquela situação, né? Quando a gente realmente se abre para isso, quando a gente se permite enxergar realmente tudo que está acontecendo, olhando para dentro, se conhecendo, porque não adianta nada a gente falar, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. Se às vezes eu não estou amando nem a mim mesmo, se eu não consigo nem me enxergar, como que eu vou conseguir amar outra pessoa sem me amar primeiro, né? Então, a gente realmente, é o que a gente sempre fala aqui nas lições, o orar e vigiar é super importante para isso, para a gente conseguir identificar onde que estão as frestinhas que a gente precisa fechar, para realmente a gente conseguir estar em sintonia por completo com Jesus, né? Isso. O orar e vigiar sempre. Outra coisa que eu percebi nessa lição foi o seguinte: nós queremos ser perdoados, sempre. Porque a gente errou hoje, mas ontem eu fui legal. Então, maneira aí, né? Me dá 9 Dá um pontos. desconto aí, né? É, vamos pontuando devagarzinho, não precisa ser nota 10. Só que não fazemos isso para o próximo, né? Próximo a gente bate em cima, a gente não coloca nota 9 nele, porque ontem ele foi legal, hoje ele não foi legal e ele não merece. E Jesus traz nessa lição isso. Eu os perdoo do jeito que vocês são. Então, perdoe o seu próximo do jeito que ele é. Como você disse muito bem, Vitória, nós estamos falando de seres humanos. Sabemos que é difícil perdoar, certas situações são infinitamente dolorosas e não sem a condição do perdão, mas faça uma prece para que o seu coração perdoe, você siga em paz. Se você seguir em paz, aquele outro vai se submeter ao próprio erro. A estrada é dele, o erro é dele. Então ele vai seguir em frente, pagando ou não recebendo coisas boas. Mas não cabe a nós. Por isso que você falou do amor, que às vezes a gente não tem nem amor próprio. Como que nós vamos cumprir os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E eu fiquei pensando que nós estamos precisando de pontuar as palavras que a gente usa, né? Como eu fiz aqui com a fraternidade, buscar no dicionário, começar a buscar no dicionário a palavra amor, para a gente saber de onde vem, por que que vem, do autoconhecimento, de onde vem a paz. Ontem eu tive uma experiência interessante, onde uma pessoa muito importante, um guia, disse que para pensarmos como se fosse uma bola, um universo, o planeta Terra, onde é tudo conectado, o amor que traz fé, não, o amor que traz a alegria, a alegria traz a prosperidade traz a esperança traz a fé vira amor. Então, eu achei, assim, fantástico
como que nós estamos precisando mergulhar um pouco, assim, nas coisas que a gente acha que está cotidiano, né? Amor próprio. O que é o amor próprio? Vamos pesquisar, vamos olhar. Se você for evangélico, olha, se você for católico, se você for espírita, esteja pesquisando, olhando, buscando, porque isso é autoconhecimento, e assim, mudando as atitudes, né? Pouco a pouco, dia após dia, e eu acredito que Jesus veio e nos ensinou tudo. O que que nós fizemos? Nós fizemos guerra, nós fizemos diferença de povos, nós fizemos templos enormes de ouro, sendo que Jesus não tinha nenhuma pedra para apoiar a cabeça. Então, nós separamos a humanidade. E também vem da palavra fraternidade. Precisamos refletir muito. Essa lição, como eu te falei, mexeu muito comigo. Eu acho que ela traz muitas reflexões para a gente, né? Porque tudo isso só é possível quando a gente realmente está disposto, né? E na maioria das vezes a gente não está disposto, porque dói, porque incomoda. A gente precisa realmente sair da zona de conforto, né? Não dá para ficar nessa posição de só esperar receber. A gente tem que doar também. Para a gente sair da posição de vítimas, de pessoas errantes, a gente precisa dar o passo. E isso só depende de nós, né? A gente fala muito aqui nas lives que Jesus dá todas as ferramentas necessárias para a gente. Olha quantos livros que nós temos dos ensinamentos de Jesus, quantas experiências a gente tem dia após dia, para que a gente realmente possa aprender, né? Mas muitas vezes a gente não está disposto, porque dói, porque incomoda, porque é muito mais confortável a gente ficar sentado esperando um milagre acontecer, né? É muito mais fácil eu só rezar e falar: oh meu Deus, me dá paciência, me dá isso, me dá aquilo, mas eu não quero fazer nada. Eu simplesmente quero esperar acontecer na minha vida, independente de qualquer coisa, né? E não é bem assim que vai acontecer. Tanto que isso que você falou sobre medir as palavras é importante até nesse sentido, porque muitas vezes a gente faz muitos pedidos, né? Preciso de paciência, preciso de calma, preciso disso, daquilo, mas Jesus não vai mandar uma caixinha com a paciência, ele não vai mandar uma caixinha com a calma, com a tranquilidade. Ele vai mandar situações para que a gente possa aprender com aquela situação, né? A gente só, assim, tudo na vida a gente aprende com a prática, com a experiência. Dificilmente a gente vai aprender parado, assim, só esperando a coisa chegar. Então, a gente realmente precisa disso. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa olhar para si, ter o autoconhecimento para a gente entender aonde que a gente está errando ainda, onde precisamos ajustar algumas coisas para que possamos continuar a caminhada da evolução, né? Como você também falou. Todos nós temos um pedacinho, uma centelha divina de Deus dentro de nós. Jesus veio, fez o trabalho dele e foi embora. Ele nos ajuda? Ajuda muito. Mas quem tem que fazer, pôr a mão na massa, somos nós. Nós precisamos entender isso. Ele nos ajuda? Ajuda, igual você falou. Vou pedir a paciência, ele não vai te dar uma caixinha de paciência. Uhum. Então, porque nós fazemos muito pouco e pedimos muito. E Sim. os ensinamentos estão aqui na Terra. Uhum. Não estão lá com ele guardado. Ele não deixou, ele não levou embora debaixo do braço. Ele deixou aqui os ensinamentos de todas as passagens dele. E nós temos que aprender com a missão de Jesus Cristo, com o caminho de Jesus Cristo. Nós vamos chegar ao ponto de ser como ele? Não, talvez não, nunca. Uhum. Ou daqui milênios. Mas a gente precisa, ponto a ponto, pouquinho por pouquinho, dia a dia, começar a praticar a fraternidade, praticar a caridade,
para que o caminho dele vá iluminando na nossa frente, abrindo a centelha divina de Deus que todos nós temos dentro de nós. Às vezes muito adoecidos, não conseguimos sentir, falo por mim também, já aconteceu comigo, uma mente adoecida não consegue sentir, ela quer conforto, ela quer descansar, ela não está bem, mas é esforço. Hoje eu não estou legal, amanhã eu vou melhorar e vamos fazer. Então, é harmonia, né? Fraternidade é harmonia, é estarmos todos em paz quando funciona o perdão, a caridade, a união, a proximidade, Sim. né? Nós não vamos amar o vizinho do andar de baixo como a gente ama nossa mãe. E não atrapalhar a vida dele, eu já estou ajudando. Não tá. Não tá também não. Será que ele está precisando de alguma coisa? Nossa, ele mora no andar de baixo do meu prédio. Não custa nada eu fazer um Pai Nosso uma vez no ano para ele. Então, só essa união, essa humildade nossa que vai causar a harmonia que todo mundo busca. Todo mundo busca a paz. Todo mundo busca a fraternidade do próximo. Estamos imersos a querer a fraternidade do próximo, a querer a paz. Jesus me dê, mas às vezes ele colocou a pessoa lá na sua porta, mas quando você não liga com a humanidade, quando você não liga com a união, passa batido. E Jesus fala, então tchau, filho, até a próxima oportunidade. Não é mesmo? Sim. E Jesus foi tão generoso com nós, né, Babi, que tudo que nós precisamos está dentro da gente. Igual você falou, nós temos uma centelha divina dentro de cada um de nós. Então, se a gente realmente estiver disposto a melhorar, a evoluir, a gente tem tudo aqui dentro da gente. A gente tem uma força que a gente não mensura, sabe? Ninguém aqui, eu acho, tem a consciência da força e do poder que nós temos. Tanto que a nossa palavra tem muita força. Se a gente vibra palavras negativas, a tendência é só ter coisas negativas na nossa vida acontecendo. Assim como o contrário também é verdade. Se a gente está vibrando falando coisas positivas, vibrando coisas positivas, a nossa vida se abre os caminhos, porque Jesus foi generoso com a gente, ele colocou tudo aqui dentro. No nosso coração tem a centelha divina, porque Jesus está dentro de nós, não está longe, está aqui, está agora. Então, esse é o mais importante, sabe? A gente muitas vezes acha, difícil, nossa, não vou conseguir, mas está aí, está na nossa mão, está na nossa frente, né? A gente só precisa realmente estar disposto, ter a vontade, dar o primeiro passo, né? E muitas vezes a gente se apega muito às coisas pequenas, né? E isso vai distanciando a gente do amor, da fraternidade, da caridade, né? Porque a gente ainda está muito apegado ao material, às pequenas coisas. A gente não está ainda conseguindo abrir os olhos para realmente enxergar a grandiosidade do que a gente está vivendo, né? Dessa oportunidade grandiosa que a gente está tendo nessa encarnação. Então, até durante o estudo que eu estava fazendo para a live, eu vi uma história. É uma história super simples, assim, mas que eu acho que reflete isso que a gente está falando, sobre a gente ter a consciência de que realmente tudo está dentro da gente, que nós temos o controle sobre todas as coisas, né? E era numa sala de aula, o professor conversando com os alunos, e o professor pergunta: a escuridão existe? O frio existe? E no fim das contas, eles foram para o recreio. Na volta, a criança falou para ele: professor, mas por que a escuridão existe? Ela existe mesmo? E aí o professor falou: existe, a escuridão existe. E o aluno fala para ele: não, a escuridão é a ausência da luz. O frio existe? E o professor fala: claro que existe. Eu, inclusive, estou com frio aqui agora. E aí o aluno fala: não, o frio é a ausência do calor. E aí o aluno pergunta para ele: então, se quando nós percebemos a maldade, se a gente sente um sentimento ruim dentro de nós,
E a gente sabe que Deus criou o mundo, nos criou, e a gente tem Deus dentro da gente, então Deus é mau? Deus é ruim? E aí ele fala que quando a gente percebe esse sentimento de ruindade, de maldade, é porque a gente se afastou de Jesus. É a A gente deu ausência, né? a ausência de Deus, é a ausência do amor. Então Uhum. eu achei muito, muito bonito isso, porque muitas vezes a gente realmente fica, nossa, ai, hoje eu tô tão mal, angustiado, sentindo raiva, sentindo ódio. Mas por que você está sentindo isso? Porque você deixou de sentir o amor que tem dentro de você. Porque você deixou de sentir a bondade que Jesus colocou dentro de cada um de nós. Então, eu acho que essa lição também faz a gente refletir e tentar entender que nós somos grandiosos. Nós somos pessoas capazes de conseguir tudo que a gente quer. Basta a gente acreditar, basta a gente ter fé em Jesus, acreditar que Ele está aqui com a gente o tempo todo. Mesmo nas situações difíceis, elas são necessárias para a nossa evolução, para o nosso processo. E ao invés de a gente ficar só reclamando, olhar para aquela situação com fraternidade, com caridade e tentar absorver o que a gente precisa naquele momento. Tanto que muitas vezes a gente passa por situações semelhantes ao longo da vida, mas cada momento da vida a gente tira uma coisinha diferente daquela situação, porque a gente está em processo de evolução. Eu não sou a mesma de ontem e não sou a mesma de amanhã, porque todos os dias é um novo dia, é uma nova oportunidade que Jesus está dando para a gente, né? Então, eu acho super importante isso tudo que você falou sobre a fraternidade, Babi, sobre união, sobre a gente realmente estar aberto a fazer o bem ao próximo, a nem que seja rezar, fazer uma prece por uma pessoa, isso já é uma caridade gigantesca, principalmente se aquela pessoa for uma pessoa que está te fazendo mal. Você vai estar fazendo bem para ela, mas você vai estar fazendo um bem maior ainda para você, né? Sem contar que Jesus espera isso de nós. E tem um detalhe que nós não falamos: recolheremos dos outros o socorro espontâneo às nossas necessidades. Talvez hoje o necessitado é o vizinho, mas pode ser que amanhã o necessitado seja nós. Então, prestamos atenção, porque no estar ajudando o outro, amanhã pode ser que esse outro esteja ajudando a nós também. E aí vira o ciclo novamente, né? E Sim. somos únicos, somos um só, na Uhum. verdade, né? A gente fala muito aqui nas lives, né, Babi, que nós todos estamos numa egrégora, todo mundo interligado. Por isso que não existe isso, eu não vou fazer isso porque, nossa, eu sou uma pessoa só, eu não vou ter força nenhuma para aquela situação. Mas nós estamos ligados. Se um fizer e esse exemplo se propagar, pensa a multidão que vai estar fazendo bem. Então, a gente não pode ficar preso nesse pensamento de que eu sou uma pessoa só, eu não vou conseguir fazer o bem para a humanidade. Realmente, a gente não vai conseguir salvar a humanidade. Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um se esforçar para fazer o bem pela humanidade, isso vai acontecer. Porque a gente tem a nossa força, mas todos unidos a gente tem uma força maior ainda. Então, realmente, quando a gente está conectado, quando a gente está vibrando a mesma coisa, dá para a gente perceber o quanto é forte essa vibração que a gente consegue emanar para as outras pessoas. Lá no centro mesmo a gente comenta muito sobre isso, né? Que a gente tem uma conexão ali, todos nós, e o quanto a gente consegue ajudar todas as pessoas com, às vezes, 5, 6 pessoas juntas ali, a gente consegue ajudar várias pessoas, porque a gente propaga essa vibração do bem, né? Uma pessoa tem uma força muito grande, mas pensa, 6, 7 pessoas, 10 pessoas, uma multidão de pessoas juntos, o quanto isso não vai se expandindo, né? Então, é importante a gente pensar no coletivo exatamente por isso, porque somos todos um, mesmo sendo coletivo, a gente está todo mundo interligado, todo mundo conectado. Me lembrou dois comentários. Um é aquela história do beija-flor. A floresta pegou fogo, né? E no incêndio, o beija-flor
pega lá no biquinho dele a água e vai lá no grande incêndio da floresta e joga a aguinha. E aí o macaquinho pergunta para ele, mas beija-flor, com esse biquinho desse tamanho, você não vai conseguir apagar o fogo daquela floresta, da nossa floresta. Ele falou, mas se cada um fizer a sua parte com um pouquinho, nós vamos apagar o fogo da floresta. E outra coisa que eu me lembrei aqui foi sobre a série, qual que é o nome, Vivi? Deu um branco. Qual série? The The Chosen? Chosen. The Isso. Chosen. Quando ele está reunindo, quando Jesus está reunindo seus discípulos, não tem nenhum perfeito. Então também não temos que ser perfeitos. Lá tem um cobrador de impostos, uma prostituta, todos são escolhidos por ele para serem discípulos. Então, nós não precisamos ser perfeitos em momento nenhum. Só precisamos começar a entender que somos um todo, um único, com um só mestre, um só caminho da lei maior, com os dizeres de Jesus, que ele já veio, já nos deu, já nos entregou, e a gente tem que começar a entender e a praticar o bem ao próximo, a estudar, né? Acho que estudar também, a gente tem falado aí nas nossas outras lives, e eu espero estar atingindo as pessoas para o start de começar a estudar e entender um pouco mais sobre a centelha divina, sobre Jesus, sobre o quão grande foi, o quão importantes somos, né? E o quanto podemos fazer, assim como você disse, nós temos o poder de fazer. Sim. A gente está aqui justamente para seguir Jesus, né? Para seguir os ensinamentos dele. Então, ele dá essas ferramentas para a gente realmente seguir nesse caminho mesmo. É claro, igual você falou, a gente está longe da perfeição, Jesus nem espera isso de nós, mas ele espera que a gente inicie, que a gente dê o passo, né? Que a gente siga o caminho e não dê as costas e vá para o outro caminho. Não é fácil, como a gente já falou várias vezes aqui também, a gente não pode é, falar que é uma situação fácil, que vai ser mil maravilhas, porque isso não é verdade, né? Todos sabemos, cada um aqui tem a sua limitação, cada um tem as suas vivências, experiências, e todo mundo no seu tempo. Aqui também ninguém precisa fazer, vou ter que fazer igual o meu irmão. Não, cada um está no seu processo evolutivo, no seu momento evolutivo, mas o importante é seguir, né? Seguir, praticar a fé, a caridade, o amor, a fraternidade, trocar, né? Inverter o egoísmo pelo altruísmo, ao invés de sermos egoístas, que a gente pratique o altruísmo, né? Que é pensar no próximo, se colocar no lugar do outro, ter empatia, compaixão. E isso já é um bem muito grande que a gente vai estar fazendo, né? Com certeza. Me lembrou uma frase aqui para a gente estar encerrando aí, eu acho, né, pelo tempo. Permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem positivo e incessante. Então, não conseguiu hoje? Vamos ser positivo, vamos continuar tentando para a gente conseguir tentar amanhã e depois, né? O Eu importante acho é que seguir. é A isso. gente só não Vai pode ficar ser parado. mais sobre isso, né? Exatamente. Babi, muito obrigada pela companhia, pelas trocas. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que estava aí contribuindo, mandando boas vibrações para a gente conseguir fazer nossa live, nosso estudo, que a gente consiga ter uma semana abençoada, que possamos aprender juntos sempre, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus. E é isso, até a próxima. Assim seja, toda terça-feira temos irmãos aí falando sobre Jesus. Obrigada a todos, até mais. Beijo, boa noite, gente. Boa noite.